A natureza inerentemente arriscada da luta livre profissional significa que as lesões são uma parte inevitável do esporte. No entanto, algumas lesões são tão graves que, às vezes, acabam abruptamente com a carreira de um lutador. Apesar disso, a WWE tem visto sua cota de recuperações milagrosas que desafiaram todas as probabilidades médicas. Portanto, vamos dar uma olhada mais de perto nesses retornos notáveis que, segundo se dizia, nunca mais pisariam no ringue. Randy Orton é um dos lutadores mais antigos da WWE, tendo competido ativamente na empresa por mais de 20 anos. No entanto, com uma carreira tão longa e condecorada, vem seu quinhão de contratempos. Desde repetidas lesões no ombro que exigiram várias cirurgias, até a lesão gráfica na cabeça infligida por Brock Lesnar no SummerSlam 2016, o 14 vezes campeão mundial enfrentou vários desafios que poderiam ter descarrilado seu ímpeto, mas talvez o golpe mais devastador para a carreira de Randy tenha ocorrido no verão de 2022. Naquela época, The Viper tinha adotado uma personalidade mais leve durante sua parceria com Matt Riddle como The Raw Tag Team Champions. Em maio de 2022, Riddle e Orton enfrentaram The Usos e o vencedor para ganhar os títulos unificados de Tag Team. Com a ajuda de Roman Reigns, os Usos acabaram vencendo a partida e se tornaram campeões indiscutíveis de Tag Team. Mesmo depois da vitória, a Bloodline continuou a atacar Orton e Riddle, dando uma surra brutal após a partida. Logo surgiram relatos de que Randy Orton estava sendo considerado um possível desafiante para o Undisputed Championship de Roman Reigns no Money in the Bank ou no SummerSlam daquele ano. No entanto, antes que qualquer um desses planos pudesse se concretizar, foi revelado que Orton estava sofrendo de uma grave lesão nas costas. No entanto, em maio de 2023, seu pai, Bob Orton Jr., compartilhou uma atualização que acabou com todas as esperanças. Durante uma entrevista com o WrestleBinge, Bob Orton revelou que os profissionais da área médica haviam aconselhado seu filho a se aposentar da luta livre. Ele declarou: "Acho que os médicos disseram para ele não fazer isso, mas Randy fará o que Randy quer fazer." Para entender a gravidade da situação de Randy, o próprio The Viper esclareceu: "Eu estava com tanta dor que havia momentos em que todos estavam bem, andando pelo aeroporto para chegar ao ônibus, e eu estava lutando. Eu tinha que me sentar e fazer pausas. Se eu estivesse sentado, em um avião ou mesmo no sofá com minha família, meus pés ficavam dormentes. Mas a luta mental daquele período foi muito difícil. Mas apesar de todos os obstáculos, The Apex Predator fez todo o possível para se recuperar. Finalmente, 6 anos após os comentários de seu pai sobre sua possível aposentadoria e 18 meses após sua última aparição na WWE, Orton fez seu retorno histórico no Survivor Series de 2023, após ser revelado como o 5º membro da equipe War Games de Cody Rhodes. Considerando os quase 30 anos de carreira do Undertaker na WWE, não é de se surpreender que ele tenha enfrentado muitos obstáculos na estrada. No entanto, poucos conhecem a gravidade de uma lesão que quase fez o Deadman pensar em se afastar dos ringues. O ano era 1999 e The Phenom era o líder do Ministry of Darkness. No entanto, durante o verão daquele ano, ele sofreu uma lesão na virilha que, além de ser um golpe incapacitante, deixou Taker com dificuldades até para andar, quanto mais para se apresentar no ringue. Para piorar a situação, ele também rompeu o músculo peitoral durante o mesmo período, o que tornou a recuperação uma batalha difícil, com poucos sinais de progresso. Anos mais tarde, The Undertaker revelou que a dor intensa e o impacto emocional dessas lesões o levaram a um período de depressão profunda e, pela primeira vez, ele pensou em se aposentar mais cedo da WWE. No entanto, como quis o destino, The Undertaker superou essas 2 lesões e logo se reinventou com a estreia de sua icônica imagem de American Badass no ano 2000. No Survivor Series 2014, o público explodiu em seus assentos quando Sting, lenda da WCW, pisou em um ringue da WWE pela primeira vez. Essa estreia fenomenal preparou imediatamente o palco para uma luta contra o The Cerebral Assassin. No entanto, apesar de ter sido muito bem programado,
o ícone foi derrotado por Triple H na WrestleMania 31. Depois dessa primeira derrota, Sting ficou meses sem ser visto, e quando finalmente voltou, foi para desafiar Seth Rollins pelo WWE Championship no Night of Champions. No entanto, durante a luta, Rollins lançou sua bomba de fivela característica, mas, dessa vez, o movimento deu terrivelmente errado, pois Sting caiu desajeitadamente no pescoço. Com apenas 2 lutas de pay-per-view em seu currículo na WWE, o ícone foi forçado a se aposentar. Mas a história de Sting não terminou aí. Com uma carreira de lutador tão longa e impressionante, Sting certamente não era alguém que permitiria que essa luta marcasse o fim de sua carreira. 5 anos depois, em 2020, aos 61 anos de idade, Sting fez um retorno surpreendente, assinando com a AEW. Contra todas as probabilidades, Sting voltou à ação no ringue e fez parceria com Darby Allin. Depois de uma ilustre carreira de 39 anos, Sting se aposentou após enfrentar os Young Bucks no AEW Revolution 2024. Embora muitas das lesões que encerraram a carreira em nossa lista tenham ocorrido dentro do ringue, o contato mais angustiante de Ric Flair com a adversidade ocorreu fora dele. Em outubro de 1975, Flair, então com 26 anos, embarcou em um pequeno bimotor Cessna 787 cm Charlotte, Carolina do Norte, com destino a um show de luta livre em Wilmington. Tragicamente, o avião estava muito sobrecarregado, excedendo o limite de peso em aproximadamente 1.400 libras. Em uma altitude de 6.000 pés, um dos motores do avião falhou. Quando o piloto tentou fazer um pouso de emergência, a aeronave despencou e caiu a apenas 100 metros da pista de pouso. Todos os 6 passageiros foram levados às pressas para o hospital. Infelizmente, o piloto sucumbiu aos ferimentos 2 meses depois, e o colega lutador Johnny Valentine ficou paralítico. Quanto a Flair, ele sofreu uma fratura nas costas em 3 lugares, e os médicos disseram que ele nunca mais poderia lutar. No entanto, Flair se recusou a aceitar esse prognóstico. Após meses de reabilitação extenuante e uma determinação implacável de voltar aos ringues, ele teve uma recuperação milagrosa. Em março de 1976, Flair estava de volta aos ringues. Depois de seu retorno, Ric Flair assumiu o disfarce de Nature Boy, revigorou sua carreira e lançou as bases para que ele atingisse o marco de se tornar 16 vezes campeão mundial. Em 2011, o Rated R Superstar estava indiscutivelmente no topo de seu jogo. Ele tinha acabado de defender com sucesso o Campeonato Mundial de Pesos Pesados na WrestleMania 27. No entanto, apenas alguns dias após essa conquista monumental, Edge chocou o universo da WWE com um anúncio emocionado no Raw, pois a lesão remontava a 2003, durante uma luta exaustiva, sem desqualificação contra Eddie Guerreiro. Naquela luta, Edge foi jogado em uma escada e atingido por um Frog Splash, enquanto ainda estava sobre ela. Os golpes devastadores deixaram Edge com danos significativos nos nervos, causando dormência em seus braços e forçando-o a se submeter a uma cirurgia de fusão espinhal. Apesar do desconforto contínuo, Edge voltou 1 ano depois mais forte do que nunca. Adotando o gimmick Rated R Superstar, sua carreira atingiu o ápice quando ele conquistou seu primeiro campeonato da WWE, ao ganhar a maleta Money in the Bank contra John Cena. Tragicamente, os efeitos persistentes de sua lesão no pescoço o alcançariam anos mais tarde. Durante seu emocionante anúncio de aposentadoria, Edge revelou que havia sido diagnosticado com uma condição de estenose espinhal cervical que o colocava em risco de paralisia ou até mesmo de morte se continuasse a lutar. Os médicos não lhe deram outra opção a não ser se aposentar imediatamente. Ao final de seu discurso emocionado, não havia um único olho seco na arena naquela noite. No entanto, Edge não estava pronto para desistir completamente. Em 2019, ele começou a explorar a possibilidade de um retorno. Através de treinamentos rigorosos e avaliações médicas, Edge acabou sendo liberado para competir. Avançando rapidamente para o Royal Rumble de 2020, o Rated R Superstar fez seu retorno para uma ovação estrondosa dos fãs, atuando como se nunca tivesse se afastado do ringue. O incrível e aparentemente impossível retorno de Edge ao ringue
deu esperança àqueles que foram forçados a se aposentar precocemente, como é o caso de Paige. A mais jovem campeã das divas viu sua carreira nos ringues ser tragicamente interrompida com apenas 25 anos de idade. Durante um house show em dezembro de 2017, Paige sofreu uma grave lesão no pescoço após levar um súbito chute nas costas de Sasha Banks, o que a deixou incapaz de continuar a luta. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que Paige lidou com um problema sério no pescoço. No ano anterior, em 2016, ela havia se submetido a uma cirurgia no pescoço após anos de desgaste, o que levou a uma longa ausência dos ringues. Na verdade, ela havia retornado à WWE apenas algumas semanas antes de sofrer outra lesão horrível no pescoço. A lesão que ela sofreu no evento ao vivo marcaria o fim de sua carreira, pois Paige anunciou oficialmente sua aposentadoria no Raw pós-WrestleMania 34. Durante uma aparição no WWE's The Bump, em junho de 2020, ela disse: "Ele passou pelo mesmo que eu, com problemas no pescoço, e depois ficou afastado por 9 anos. Então, de repente, ele teve uma recuperação milagrosa e voltou aos ringues. Eu estava chorando. Isso me dá esperança de que um dia, mesmo daqui a 9 anos, eu poderia voltar com quase 40 anos e voltar ao ringue novamente." Felizmente para Paige, ela não precisou esperar até completar 40 anos para voltar aos ringues. Em 2022, ela assinou com a AEW, sob o nome de Saraya, e não perdeu tempo em deixar claras suas intenções. Durante sua estreia, ela deu a entender que retornaria à luta livre, e não demorou muito para que ela se tornasse física com Britt Baker. Esse desenvolvimento culminou em um momento inovador no Dynamite, quando ela revelou que havia sido medicamente liberada para competir. Saraya então desafiou Baker para uma luta no Full Gear 2022, marcando seu primeiro combate de luta livre em quase 5 anos. Poucos lutadores suportaram e superaram tantas lesões brutais quanto Triple H, desde uma lesão na garganta até a ruptura do músculo peitoral. No entanto, uma coisa permaneceu constante. O 14 vezes campeão mundial sempre voltava mais forte. Um desses contratempos angustiantes para ele ocorreu em maio de 2001. Durante uma partida de tag team no Raw, Chris Jericho e Chris Benoit enfrentaram Triple H e Steve Austin em uma partida de tag team. Jericho estava com Austin no Walls of Jericho, quando Triple H entrou em cena para separá-lo. Mas quando The Game colocou o pé esquerdo no chão, ele rompeu o quadril esquerdo. Apesar da dor excruciante, Triple H terminou a luta de forma notável. De acordo com Triple H, até mesmo Vince McMahon estava inicialmente cético quanto à gravidade da lesão, dizendo: "Não é possível que você tenha rompido o quadril. Se fosse assim, não estaria de pé agora." No entanto, o diagnóstico foi confirmado, e os médicos avisaram que ele talvez nunca mais voltasse a lutar, devido à incapacidade de andar. No entanto, ele voltou quase 8 meses depois, em janeiro de 2002, subindo ao ringue no Madison Square Garden, onde recebeu uma das maiores ovações da história da luta livre. Ele não parou por aí. Triple H venceu o Royal Rumble de 2002 e conquistou o Undisputed WWE Championship na WrestleMania X8. Em sua autobiografia, Triple H compartilhou que, após retornar ao MSG, assim que entrou nos bastidores, começou a chorar devido à enorme gratidão. Ele havia chegado perigosamente perto de perder sua carreira, e o amor e o apreço dos fãs naquela noite significaram tudo para ele. Bret Hart é frequentemente considerado um dos maiores lutadores técnicos que já pisaram no ringue, mas é difícil não se perguntar o quanto Hart poderia ter subido mais alto se não tivesse sido forçado a se aposentar precocemente. O ponto de virada ocorreu no WCW Starrcade em 1999, durante uma luta contra Goldberg. Um chute forte na lateral da cabeça de Hart, dado por Goldberg. O chute causou uma concussão grave. Isso levou à síndrome pós-concussão, uma condição que causou problemas cognitivos e físicos, forçando-o a se aposentar da luta livre profissional em 2000. Embora mais de 25 anos tenham se passado desde o infame incidente, a tensão entre Bret Hart e Goldberg permanece até hoje. Embora Goldberg tenha expressado remorso pelo chute que encerrou a carreira de Hart, The Hitman
não deixou de responsabilizá-lo. Em um episódio de Who Killed WCW, Hart criticou abertamente Goldberg, dizendo: "Como você luta contra Bill Goldberg? Ele é como um gorila, batendo os caras no tapete, atropelando-os como um carro." Hart também afirmou que não acredita que a lesão tenha sido um acidente. "Não, Bill. Isso não é um acidente. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. E eu sabia que minha carreira tinha acabado." Em outra entrevista, ele disse: "Eu me arrependo de ter sido lesionado por um cara que não sabia lutar e não tem nada que estar no Hall of Fame. Ele deveria estar no Hall da Vergonha." Quanto ao retorno de The Hitman aos ringues, parecia quase impossível após o derrame que ele sofreu em 2002, resultado de um acidente de bicicleta. O derrame o deixou com paralisia parcial e parecia ser o último prego no caixão de sua carreira de lutador. No entanto, depois de ser introduzido no Hall of Fame da WWE, Bret Hart desafiou as probabilidades e conseguiu participar de algumas lutas pela empresa. Embora ele nunca mais tenha sido o mesmo no ringue, seu retorno permitiu que ele conseguisse um encerramento muito necessário, especialmente quando enfrentou o Sr. McMahon na WrestleMania, em uma luta que resolveu anos de tensão na vida real, decorrente do infame Montreal Screwjob. E essa foi certamente uma maneira melhor de o Hitman se despedir do que ter sua carreira encerrada com uma lesão horrível. Talvez o único lutador da nossa lista que teve o melhor desempenho de sua carreira depois de voltar de uma lesão que o fez terminar a carreira foi Christian Cage. A carreira de Christian na WWE foi repleta de altos e baixos. Ele subiu a escada do sucesso ao lado de Edge, com a dupla se tornando um dos mais icônicos campeões de equipe de todos os tempos. Mesmo em sua carreira de solteiro, ele se tornou 2 vezes campeão mundial dos pesos pesados e teve uma disputa memorável com Randy Orton. Em 2010, ele sofreu uma ruptura no músculo peitoral, o que o deixou de fora por quase um ano. Mas o pior revés ocorreu em 2014, quando Christian sofreu uma concussão que pôs fim à sua carreira. Apesar de várias tentativas de retornar, ele não conseguiu obter liberação médica, o que o forçou a se aposentar precocemente. Entretanto, assim como todos os lutadores da nossa lista, Christian não ficou no banco de reservas. Em vez disso, ele passou anos buscando os melhores tratamentos médicos possíveis, o que acabou permitindo que ele fosse liberado para retomar sua carreira de lutador em tempo integral em 2021. No Royal Rumble de 2021, 7 anos depois de se afastar, Christian fez um retorno surpresa ao ringue. No entanto, depois que as negociações com a WWE fracassaram, Christian não perdeu tempo e assinou imediatamente com a AEW. Desde então, Christian Cage tem feito alguns dos melhores trabalhos de sua carreira como heel. Nenhum fã de luta livre pode esquecer a história de Daniel Bryan derrotando todas as probabilidades para conquistar o WWE World Heavyweight Championship na WrestleMania 30. No entanto, assim que Bryan chegou ao topo, sua vitória durou pouco. Logo depois de sua vitória histórica, Bryan foi forçado a deixar o título devido a uma lesão debilitante no pescoço. Embora tenha conseguido voltar e vencer o campeonato intercontinental na WrestleMania 31, infelizmente a história se repetiria e, mais uma vez, Bryan foi forçado a abandonar o campeonato intercontinental devido a problemas contínuos no pescoço e concussão. Esse segundo grande contratempo levou Bryan a anunciar sua aposentadoria das competições em 2016. Embora estivesse claro que Bryan não poderia mais lutar com a mesma capacidade de antes, não havia um olho seco na arena naquela noite. Como Bryan era tão querido pelos fãs, a WWE o nomeou gerente-geral do SmackDown em 2016. Enquanto isso, nos bastidores, Bryan foi incansável em sua busca pelo retorno aos ringues. Ele buscou o melhor tratamento médico e a orientação de especialistas do mundo todo. Como resultado, apenas 2 anos após sua aposentadoria emocional, Bryan recebeu autorização médica para competir novamente e fez seu retorno triunfante aos ringues na WrestleMania 34. Mesmo após o fim de sua carreira na WWE, Bryan foi para a AEW e continuou a provar por que é um dos maiores técnicos de todos os tempos. Quando a estrela de Lita estava em ascensão, ela foi convidada para participar de um popular programa de ficção científica da época, Dark Angel.
Enquanto treinava para uma cena de luta no set, ela aplicou uma Hurricane Rana que mudou drasticamente sua vida por mais de um ano. Em Stone Cold's Broken Skull Sessions, Lita disse que, logo após a aterrissagem, sentiu ondas de choque em todos os seus apêndices e sentiu que tinha acabado de morrer. Ela não conseguia se mover, mas a equipe de dublês, sem saber da gravidade da lesão, inicialmente ignorou seus sintomas. Eles continuaram a conversa casualmente, até mesmo dizendo a ela para fazer uma pausa antes de perguntar se ela poderia se levantar. Apesar da incapacidade de se mover, Lita tentou manter a cara de brava, inicialmente pensando que era apenas uma lesão na clavícula, mas logo percebeu que algo muito pior havia acontecido. Quando finalmente fez um raio-x, Lita descobriu que tinha 3 rachaduras no pescoço, uma lesão grave e potencialmente fatal. Para piorar a situação, ela teve que comparecer a uma sessão de autógrafos para seus fãs naquele dia antes de ir para o hospital. Lá, os médicos informaram que ela precisava de uma cirurgia imediata, pois os ossos flutuantes em seu pescoço poderiam deixá-la em risco de paralisia com qualquer movimento repentino, até mesmo algo tão simples como um espirro ou uma tosse. Emocionada, Lita ligou para Stone Cold Steve Austin, que havia sofrido uma lesão semelhante no pescoço anos antes, mas continuou sua carreira. Durante o período em que ficou afastada dos ringues, Lita concentrou grande parte de sua energia no trabalho voluntário em abrigos de animais, e apesar da incerteza que cercava sua carreira, ela fez um retorno notável à WWE em 2003. Contra todas as probabilidades, Lita superou os desafios de sua recuperação e rapidamente se restabeleceu no topo da divisão feminina. Stone Cold sempre será lembrado como uma das principais figuras da Attitude Era, que ajudou a WWE a triunfar sobre a WCW. No entanto, esse legado quase não se concretizou quando sua carreira quase terminou em 1997. No SummerSlam de 1997, durante uma luta contra Owen Hart, Austin sofreu uma lesão devastadora no pescoço após levar um piledriver mal feito. O golpe comprimiu a medula espinhal de Austin, deixando-o temporariamente paralisado no ringue. Embora ele tenha milagrosamente terminado a luta com um rápido pin roll-up, a lesão deixou seu futuro em dúvida. Os médicos o alertaram sobre os riscos de continuar lutando, pois qualquer movimento errado poderia levá-lo à paralisia permanente. Apesar desses avisos, Austin teve um retorno notável apenas alguns meses depois e embarcou em uma das maiores corridas da história da luta livre. Infelizmente, os efeitos persistentes de sua lesão no pescoço, combinados com problemas crônicos no joelho, forçaram Austin a se aposentar em 2003, após sua última luta contra seu maior rival, The Rock, na WrestleMania 19. Durante anos, parecia que a carreira de Austin nos ringues estava definitivamente encerrada, mas em 2022, quase 2 décadas depois de sua aposentadoria, a WWE começou a provocar um possível retorno do Texas Rattlesnake. As sementes foram plantadas quando Kevin Owens colocou seus olhos em Austin e o desafiou para uma luta individual na WrestleMania 38. Apesar de estar na casa dos 50 anos, Austin teve um desempenho incrível nessa partida improvisada contra o No Holds Barred. Talvez não haja maior retorno de uma lesão que pôs fim à carreira do que o do Heartbreak Kid, Shawn Michaels. No Royal Rumble de 1998, Michaels sofreu uma lesão devastadora nas costas durante a sua casket match contra The Undertaker. A lesão ocorreu quando Michaels foi jogado por cima da corda superior e bateu a parte inferior das costas na borda do caixão. O impacto foi forte, deixando-o com uma dor excruciante e fora das prateleiras por quase 4 anos. Para piorar a situação, a vida de Shawn Michaels, fora do ringue, foi tão tumultuada quanto suas lutas físicas. No final dos anos 90, Michaels era conhecido por ser um dos lutadores mais difíceis e odiados nos bastidores. Isso, somado ao aumento de seus problemas com abuso de substâncias, levou a um período muito turbulento na vida de HBK. Seu retorno parecia muito incerto e muitos duvidavam que ele voltasse a subir no ringue. Mas no SummerSlam 2002, após anos de reflexão e recuperação física, Michaels fez seu milagroso retorno à WWE. O Heartbreak Kid enfrentou Triple H em uma luta não sancionada que foi espetacular
e deu início a mais uma carreira na empresa, lutando com nomes como Chris Jericho, Kurt Angle e The Undertaker. Qual desses retornos lendários aos ringues você achava que nunca aconteceria? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.